Bem, pessoal, então agora vamos tratar do procedimento da partilha. Esse procedimento que nós vamos analisar a partir de agora, ele vai se aplicar quando ocorrer desacordo entre os herdeiros, ou seja, quando não for possível que se faça a partilha amigável. Depois de efetuado o pagamento dos credores e havendo apuração do conjunto de bens que deve ser objeto de distribuição entre os herdeiros, o juiz concederá às partes o prazo de 15 dias para formular o seu pedido de quinhão. Em seguida, proferirá uma decisão de deliberação sobre a partilha, resolvendo o pedido das partes e designando o quinhão de cada um. Então, como é que funciona? Pagou as dívidas, pagou o imposto, destacou-se a herança da meação, nós temos ali um monte partilhável. Não há acordo entre os herdeiros. Eles não querem se tornar condôminos dos bens individualmente. Eles não aceitam qualquer espécie de distribuição. Todos têm interesse em determinado bem componente do espólio e não têm muito interesse em outros, enfim. Há uma completa desavença entre eles a respeito da forma como os bens terão que ser partilhados. Nesse caso, o primeiro passo que o juiz vai dar é conceder a todos o prazo de 15 dias para formularem os seus pedidos de quinhão, para apresentarem as suas propostas de divisão dos bens com a atribuição dos respectivos quinhões. O juiz analisará todos esses pedidos e decidirá cada um deles um a um. Vejam o que diz o artigo 647. Cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, que trata do pagamento dos credores, o juiz facultará às partes que no prazo comum de 15 dias formulem o pedido de quinhão e em seguida proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir o quinhão de cada herdeiro e legatário. A jurisprudência e a doutrina entendem que essa decisão do juiz ela tem natureza interlocutória e, portanto, é suscetível de agravo de instrumento. Se houver testamento deixado pelo falecido, a partilha irá obedecer o disposto em suas cláusulas, exceto se o valor dos bens não corresponder às cotas por elas estabelecidas. Porque às vezes o testamento está desatualizado, né? Quando foi elaborado, o falecido tinha uma situação patrimonial X, mas quando houve o falecimento e a transmissão dos bens aos herdeiros, a situação de repente era X-3, X-4. Então, de repente, as disposições de última vontade e a forma de partilhar o patrimônio disponível, e mesmo a legítima entre os herdeiros legítimos, já não encontra ressonância com a realidade. Então, se não der para cumprir o testamento, porque a realidade não permite, o juiz não irá cumpri-lo. Bem, assim, o juiz tem alguns parâmetros, né, para decidir esses pedidos de quinhão formulados pelas partes, né? Segundo o artigo 648 do CPC, na partilha serão observadas as seguintes regras. 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. A prevenção de litígios futuros. A máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Então, ao decidir esses pedidos de quinhão, o juiz vai tentar, o quanto possível, atribuir bens com a máxima igualdade, né, quanto à natureza, quanto à qualidade dos bens. Por exemplo, se os bens do espólio, alguns foram muito atrativos e outros nem tanto, então o juiz vai procurar
distribuir, né, os bens atrativos entre todos e também aqueles que não forem tão atrativos, com muita equidade e com muito cuidado para não se favorecer nenhum herdeiro em detrimento de outro. Também o juiz tem que pensar, por exemplo, existem herdeiros que são mais próximos, têm mais afinidade, e outros que não possuem tanta afinidade. A instituição, por exemplo, de um condomínio envolvendo pessoas que não têm afinidade, herdeiros que se odeiam, vai evidentemente constituir uma fonte de litígios futuros. Então o juiz deve procurar evitar. E também olhar a questão da comodidade. Por exemplo, o falecido deixou o cônjuge, um companheiro de muitos anos, e esse companheiro, o cônjuge, vive na residência onde o falecido se foi há mais de 15 anos, uma pessoa de idade. Partilhar esse bem, atribuir esse bem a um outro herdeiro, obrigando o cônjuge ou companheiro que ali vivia com o falecido há muito tempo a deixar o local, isso evidentemente é contraproducente, não vai gerar uma situação muito desconfortável para aquele que tiver que sair do local. Então o juiz tem que sopesar todas essas circunstâncias do caso concreto para definir, né, o quinhão de cada um. Bem, decididos todos aqueles pedidos de quinhão, estabelecido pelo juiz na sua decisão o que irá caber a cada um dos herdeiros, os autos serão encaminhados ao partidor, a fim de que elabore um esboço de partilha de acordo com aquilo que foi delineado pelo juiz ao proferir a decisão que apreciou os pedidos de quinhões formalizados pelos herdeiros. Bom, como que é o partidor? O partidor é um servidor indicado pelo juízo para organizar, entre outras coisas, o esboço de eventuais partilhas judiciais que tenham que ser decididas pelo juiz. Geralmente o partidor está relacionado, integra o distribuidor, né? Por exemplo, aqui em Santos nós temos o cartório distribuidor e partidor, né? É uma pessoa designada para elaborar planos de partilha em inventórios em que não ocorra acordo entre as partes, entre os herdeiros, tá? Ele vai atender a todos os inventários em trâmite naquela determinada comarca e auxiliando o juiz na elaboração dos planos de partilha quando as partes não chegarem a um consenso. Muito bem, então os autos serão remetidos ao partidor. O partidor, segundo o artigo 651, organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem: 1. Dívidas atendidas. 2. Meação do cônjuge. 3. Meação disponível. 4. Quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Então, nesse esboço da partilha, o partidor vai identificar o patrimônio total, o monte mor, vai destacar desse patrimônio o que é a meação do cônjuge, vai destacar também as dívidas que foram pagas, né, pelo espólio ao longo da fase de inventário, vai verificar a meação disponível do patrimônio do falecido, havendo testamento, e vai identificar os quinhões dos herdeiros necessários, começando pelo coerdeiro mais velho. Segundo a doutrina e a jurisprudência, no caso de partilha judicial, em que pressupõe a falta de consenso entre os herdeiros, deve ser evitado, né, que sejam atribuídas frações ideais de todos os bens de herança para os herdeiros,
Se for possível, a partilha deve ser feita de modo a atribuir a cada um dos herdeiros bens no valor correspondente à sua cota, evitando-se o condomínio, né? Justamente em função da litigiosidade presumida nesses casos, né? Se as partes não conseguiram chegar a um acordo quanto à partilha de bens, é muito provável que no futuro elas venham a litigar sobre esses bens se forem instituídos condomínios sobre eles. Então, tanto quanto for possível, deve ser evitado a instituição de um condomínio de herdeiros que não chegaram em consenso sobre a partilha, sobre bens individuais do espólio. Eventualmente, você pode até compor a herdeiros que não se opõem a serem condôminos de um determinado bem integrante do espólio, porque tem uma afinidade melhor. Agora, eles não admitem serem condôminos de outro herdeiro com o qual mantém um relacionamento conturbado, difícil. Então, sabendo disso e atento às orientações que o juiz delineou naquela decisão que apreciou os quinhões dos herdeiros, o partidor elabora esse esboço de partilha. Bom, esse esboço ele vai ser encaminhado para a manifestação dos herdeiros em 15 dias, segundo o artigo 652 do CPC. Então, feito o esboço, preparado o esboço pelo partidor, seguindo as orientações delineadas pelo juiz na decisão que apreciou os pedidos de quinhão, os herdeiros vão ter 15 dias para se manifestar e apresentar eventuais impugnações que tenham. Aí, não havendo impugnação, ou o juiz decidindo todas essas impugnações, certificando-se de que há comprovação de pagamento do ITCMD, o juiz julgará a partilha por sentença, né? E aí, aquele plano, aquele esboço de partilha, torna-se definitivo. Tratando-se de uma sentença, aquela parte que se julgar prejudicada na partilha de bens poderá manejar apelação, né, a fim de reverter aquilo que foi determinado pelo juiz. Mesmo depois de alcançado o trânsito em julgado, ainda se admite que a partilha possa ser desconstituída por ação rescisória, isso dentro do prazo de 2 anos. A rescisória da sentença de partilha de bens, no entanto, somente pode ser proposta nas situações citadas pelo artigo 658 do CPC. E o que é que diz o artigo 658 do CPC? É rescindível a partilha julgada por sentença nos casos mencionados no artigo 657, que são casos relacionados a vícios de consentimento, se feita com preterição de formalidades legais ou se feita com preterição de herdeiro ou inclusão de quem não o seja. Então, notem que são casos assim muito específicos. Vício de consentimento, preterição de formalidades legais ou preterição de herdeiro ou inclusão de quem não o fosse. Lembrando que todas essas matérias, por certo, devem ter sido exaustivamente discutidas pelos herdeiros durante a fase de inventário e mesmo as impugnações que ofereceram. E certamente receberam algum pronunciamento jurisdicional, né? Então, embora seja possível a rescisão da sentença de partilha, nesses casos do artigo 658, na prática é muito difícil isso ocorrer. O artigo 656 também permite que a partilha seja emendada, mesmo após o trânsito em julgado, nos casos do artigo 656.
diz lá o legislador, a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada igual corrigida, nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes quando tem havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou requerimento da parte, a qualquer tempo corrigir-lhe as inexatidões materiais. Então aqui não se trata de modificação da sentença de partilha, mas sim alguma correção de erro de fato na descrição de bens ou mesmo inexatidões que a sentença apresente, tá certo? Isso independentemente do trânsito em julgado. Bom, ocorrido o trânsito em julgado da sentença que julgar ou homologar a partilha, homologar nos casos em que a partilha for amigável, será expedido o formal de partilha. O que é o formal de partilha? É o documento que servirá para transferência da titularidade dos bens perante os bancos de dados públicos, especialmente o registro de imóveis. Segundo o artigo 655, transitada em julgado a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem em um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças: um termo de inventariante e título dos herdeiros, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos, sentença. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Esse documento, esse formal de partilha, ele serve basicamente para que se declare o quinhão atribuído a cada herdeiro pela sentença de partilha e para que, com base nesse documento, o herdeiro leve a registro e proceda à alteração da titularidade do bem, especialmente dos imóveis, perante o cartório de registro de imóveis. Assim, os bens agora passarão a figurar em nome do herdeiro e não mais em nome do falecido. Se não houver bens imóveis, né, bens com registro em banco de dados público, registro de imóveis ou outro registro qualquer, não haverá necessidade de expedição desse formal de partilha. Bem, sobre partilha, também é possível, após o trânsito em julgado, no caso de descoberta de bens que não foram divididos entre os herdeiros, a expedição de a decisão de uma sobrepartilha, de uma nova partilha. Então, existem casos, por exemplo, de bens que foram sonegados, ou bens que foram só descobertos posteriormente à partilha. De repente, o falecido tinha deixado lá algum bem que era de desconhecimento de todos os herdeiros e só foi descoberto quando o inventário já havia sido concluído. Esses bens, seja porque foram sonegados, foram ocultados por algum dos herdeiros ou foram descobertos posteriormente, poderão ser alvo de uma sobrepartilha. Também pode ocorrer sobrepartilha no caso de bens litigiosos. Por exemplo, o espólio estava disputando a propriedade de um bem com um terceiro e o processo estava em curso, né, o processo em que se discutia a propriedade desse bem estava em curso ao tempo da partilha. Se após a partilha, esse processo, após o trânsito em julgado da partilha, esse processo receber uma solução e o bem for atribuído ao espólio, poderá ser feita a sobrepartilha desse bem para a distribuição dele entre os herdeiros contemplados inicialmente. E também bens que sejam situados em local remoto onde se processa o inventário, que é uma dificuldade maior de informação, de se saber exatamente a situação desses bens. O tema é tratado no artigo 669 do CPC. Bem, finalmente, nós temos ainda a possibilidade de inventário conjunto. Né? O que é um inventário conjunto? Segundo o artigo 672, é lícita a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver
identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso do inciso 3, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Em suma, aqui, inventário conjunto normalmente ocorre ou quando marido e mulher morrem numa mesma ocasião, por exemplo, um acidente que vitima o pai e a mãe dos herdeiros. Não há necessidade de fazer 2 inventários nesse caso. Há aí heranças deixadas que vão beneficiar as mesmas pessoas, pai e mãe, os herdeiros são os mesmos, então não há por que se fazer 2 inventários. Às vezes a mulher morreu primeiro, os herdeiros por algum motivo não fizeram o inventário dela e logo depois vem a falecer o pai. Também é possível reunir esses 2 inventários num procedimento só. Quando vocês estudarem direito material, a professora certamente vai entrar nesse aspecto de uma maneira mais aprofundada. Bem, finalmente vamos falar sobre o arrolamento e o arrolamento sumário. Arrolamento e arrolamento sumário, nós vimos lá no início do estudo do inventário, são formas simplificadas do procedimento. O arrolamento é obrigatório sempre que os bens tiverem valor inferior a 1.000 salários mínimos. Hoje, R$1.100.000. No arrolamento, o procedimento está descrito no artigo 664 do CPC. Na realidade, é uma simplificação desse procedimento de inventário. É tudo mais condensado, os atos são praticados de uma maneira mais condensada. Então, recomendo que vocês procedam à leitura desse artigo 664. Ali vocês vão verificar que as fases são mais comprimidas nesse arrolamento. Já o arrolamento sumário pressupõe que exista acordo entre que todos os herdeiros sejam capazes, em primeiro lugar, e que exista acordo quanto à partilha dos bens. O arrolamento sumário é o procedimento que irá ser seguido caso os herdeiros maiores e capazes e concordes quanto à partilha dos bens não preferirem utilizar a via extrajudicial. Nesse caso, o procedimento é ainda mais simplificado. Já o primeiro ato do inventariante já é apresentar o plano de partilha. As primeiras declarações já contêm não apenas a descrição dos herdeiros, do patrimônio, não. Já se descreve os herdeiros, já se faz a partilha, se avaliam os bens, ouve-se a fazenda para ver a questão do tributo, paga-se o tributo, homologa-se e termina o arrolamento. É muito simplificado, não tem citação, porque todos os herdeiros comparecem unidos em juízo. Tá bom? Bom, eu espero que com isso, e acho que sim, conseguimos cumprir aí e abordar todo o procedimento de inventário. Qualquer dúvida que tenha surgido, vocês por favor entrem em contato comigo, Moodle, WhatsApp, que a gente resolve. Um abraço a todos aí.